Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meu Pai que está no céu. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e o amor maternal de Maria estejam em todos os corações. Meu irmão e minha irmã, o Boa Noite, meu Pai de hoje vem com um título de que não devemos somente nos preocupar com o pão. E o evangelista João, no capítulo 6, versículo 63, escreveu: Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. E é por isso que nós não devemos nos preocupar somente com o pão. Jesus, quando repeliu Satanás, disse: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, conforme Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Isso é uma admoestação própria para o tempo quaresmal, mas para todos os tempos. Pois o seguidor de Cristo, enquanto mortifica o corpo com a penitência e o jejum, deve preparar-se para alimentar o espírito com a palavra de Deus. Então isso é para todo o tempo. Quem vive da palavra e a testemunha na prática, inspirando nela pensamentos, desejos e atos, não perecerá ante os assaltos do maligno. Meu irmão e minha irmã, a meditação atenta e profunda da palavra ilumina o caminho da salvação, caminho do seguidor de Cristo para a santidade. Nós encontramos em Levítico 19, versículo 1: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não foi o homem, nem mesmo os santos que construíram o ideal de santidade, mas sim Deus. Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, e Ele o apresentou ao homem como um dever. Se o pecado deformou a criatura feita à imagem de Deus, o Senhor não renuncia. Ele quer restaurar sua obra para que possa ser como Ele a quis, ou seja, o homem deve ser um reflexo da sua santidade. Por isso, caríssimos irmãos, desde o Antigo Testamento, os homens receberam a lei divina. E nessa lei, o Senhor nos deu os mandamentos para com Deus, fazendo eco aos mandamentos para com o próximo. Uns e outros resumem no preceito supremo do amor. A proibição de causar qualquer prejuízo ao irmão, na pessoa, na reputação, nos bens, tem por único objetivo alimentar o amor fraterno. E é muito belo ver como frequentemente, desde a lei antiga, as particularidades estão cheias de humanismo. O Senhor disse: Não respigareis a vossa vinha, nem colhereis os grãos caídos no campo. Deixá-los-eis para o pobre e o estrangeiro. O salário do teu operário não deve ficar contigo até o dia seguinte. Não amaldiçoarás o surdo e não porás algo que o cego possa tropeçar à frente dele. Não serás injusto em teus juízos, não são julgamentos. Não semearás a difamação no meio de teu povo, nem se apresentará como testemunha contra a vida de teu próximo. Isto está em Levítico 19, versículo 10 até 16.
Então, meu irmão e minha irmã, tudo culmina com a palavra positiva. E essa palavra é numa frase total: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E cada preceito, caríssimos irmãos, termina com o seguinte refrão: eu sou o Senhor. Como para dizer a cada um de nós: eu, o Senhor vosso Deus, vos dou estes mandamentos, porque eu sou santo e vos quero também como santos. Eu sou o amor e vos quero como o amor. Quando Jesus fala, meu irmão e minha irmã, da perfeição do Pai Celeste, ele apresenta sempre sob o aspecto do amor, da misericórdia infinita, convidando todos os homens a imitá-lo nas relações recíprocas. E ele disse: sede misericordiosos como é misericordioso o vosso Pai, citação encontrada em Lucas, no capítulo 6, versículo 36. Mas por que tanta insistência sobre o amor do próximo? É que o homem, por ser imagem de Deus, responde o Antigo Testamento. E ainda acrescenta o Novo: é por ter o Filho de Deus se encarnado, tomado a nossa carne humana e levado sua fraternidade com os homens, até considerar feito a si o que se faz a cada um deles. Em verdade vos digo, tudo o que fizestes a um só destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fareis, conforme Mateus 25:40. Caríssimos irmãos, são estes os motivos profundos pelos quais nosso Mestre Jesus colocou as obras de caridade fraterna como critério, um critério discriminador dos eleitos. E a lei do Senhor não pode ser partida. A observância dos deveres para com Deus não é completa e, ao mesmo tempo, se não são observados integralmente também os deveres para com o próximo, e vice-versa. Não pode haver amor sobrenatural e duradouro para com o próximo quando é tido em pouco o amor de Deus e nossos semelhantes são amados apenas por simpatia humana e não enquanto imagem de Deus, irmãos de Cristo, que é o que somos. Eis porque, no tempo de Quaresma, a Igreja não pede somente práticas de oração e penitência, mas também obras de caridade. Exprimem as primeiras mais diretamente o amor a Deus e as últimas o amor ao próximo. Aliás, meu irmão e minha irmã, segundo uma antiga disciplina, as economias provenientes do jejum, da abstinência ou de outras privações devem ajudar os irmãos que sofrem pobreza e fome. Então, caríssimos irmãos, dedicar-se à oração e ignorar as necessidades do próximo, suplicar a Deus o próprio amor e não abrir a sua mão e o seu coração a quem precisa, significa deformar a doutrina do amor, o cristianismo. E a Deus não podemos agradar com tais preces nem com tais súplicas de amor. Um dia Jesus dirá: tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber, conforme Mateus 25:42. Então, meu irmão e minha irmã, não só de pão vive o homem. Boa noite, meu Pai.
Obrigado pelas graças que derramastes neste dia e nesta noite sobre todos os corações. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Receba a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor ressuscitado seja a vossa força. E eu termino com uma frase da Beatinha Chica: isso acontece porque rezo com fé.